A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que bom poder estar mais uma vez junto com você nesse culto ao vivo que nós estamos transmitindo. Eu falo daqui diretamente de Belo Horizonte. E eu queria que você escrevesse aí nos comentários de onde você está falando. Coloque aí o seu nome, de onde você fala, coloque o seu pedido de oração. Nós vamos celebrar um culto ao nosso Deus, um culto ao nosso Senhor. E hoje, tradicionalmente, por ser o primeiro domingo do mês de fevereiro, ao final do culto nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, que é uma ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos. Então, se você puder, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, e nós vamos consagrar esses elementos no final dessa transmissão e vamos tomar juntos, seguindo uma orientação de Cristo. E dessa forma nós estaremos nos lembrando do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Eu sempre tenho dito aqui no começo das transmissões e sempre ressalto aqui a importância de você deixar o seu like, caso você esteja aí acompanhando pelo YouTube, de você curtir, se você estiver acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, de compartilhar essa mensagem com seus contatos e de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook ou seguir o nosso perfil no Instagram. E nas demais redes, nós estamos em várias redes sociais. A Mariana essa semana estava me mostrando redes que eu nem sabia que existiam, mas que tem Minuto com Deus lá. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós postamos conteúdo exclusivamente cristão todos os dias. Se você quiser apoiar o nosso ministério, na descrição da mensagem, do vídeo, tem uma conta jurídica, tem um Pix, nós temos um Apoia-se, temos um site no Apoia-se. E uma forma de nos ajudar é adquirindo os nossos livros, que estão disponíveis pelo site da editora UpBooks. Um desses livros é esse aqui que eu estou divulgando, O Seu Tempo é Agora. Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram, do Facebook. O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais, uma mensagem para cada dia do ano. Inclusive, todos os dias às 10 da manhã eu estou aqui no YouTube fazendo uma reflexão, extraindo mensagens desse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. É um livro que vai te ajudar a ter o seu momento com Deus. E se você ler uma página apenas por dia, certamente a sua vida será abençoada, será edificada. Amém? Um outro livro que eu estou recomendando aos casais é esse livro aqui, olha. Casamento Firmado na Rocha. É um livro que contém lições exclusivas para os casais, um livro que tem ajudado muitos casais. É uma compilação de estudos, de textos que eu ministrei palestras junto com a minha esposa para vários eventos de casais e nós decidimos lançar esse livro aqui, que traz ao final de cada lição ministrada, traz também uma proposta de atitude prática para que o casal consiga alcançar aí a plenitude, o equilíbrio no seu relacionamento conjugal. É um livro para você ler junto com a sua esposa, junto com o seu cônjuge, com o seu marido. Amém? E vai te ajudar aí na sua vida conjugal e familiar. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Hoje eu estou postando também aqui no Facebook,
Na semana passada eu havia anunciado, mas tive um problema de conexão aqui na hora H. Mas agora parece que está tudo ok aqui. Irmãos, eu estive estudando um texto das Escrituras e eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que o Senhor ministrou ao meu coração. O texto está em Atos capítulo 6. Se você lembrar de Atos capítulo 6, você vai se lembrar que é um texto onde fala sobre a escolha dos diáconos e sobre o apedrejamento de Estevão, que foi um dos primeiros diáconos, um homem cheio do Espírito Santo. E inicialmente a minha intenção era falar sobre a fé desse homem, sobre a postura desse homem diante do apedrejamento. Só que quando eu comecei a ler o texto de Atos 6, Deus me direcionou para algo que eu confesso aos irmãos que eu não estava aguardando, eu não estava esperando que Deus levasse o estudo de hoje para esse lado. Mas eu confesso que falou muito ao meu coração, eu fui confrontado, né? E eu espero que o Espírito Santo confronte você também, ministre ao seu coração também, a partir dessa leitura. Por isso que eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem um poder transformador. E ela fala comigo de uma forma, e às vezes ela fala com você de uma forma diferente, mas sempre procurando transformar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. Deus usa as Escrituras para falar conosco. Às vezes nós estamos esperando Deus descer em forma, né, de um anjo, de um querubim e falar diretamente com a gente. Deus pode fazer isso. Sem problema algum, ele é Deus, ele age como ele quer, da maneira que ele quer. Mas eu quero afirmar para você aqui o seguinte: na maioria das vezes em que Deus fala conosco, isso vai se dar através da palavra dele. É o momento em que você entra para o seu quarto, abre a sua Bíblia, ali Deus vai falar com você. E como Deus ministrou ao meu coração hoje. A minha oração é que eu consiga expressar aqui com as minhas palavras da maneira correta, para que isso alcance a sua vida e isso traga respostas para você, no nome de Jesus, assim como trouxe para mim. Bom, vamos ao texto, né? Eu quero ler com você então Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Se você puder, se você estiver na sua casa, eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Se você não tiver, não tem problema, apenas ouça. Mas se desconecte um pouco do que você estiver fazendo agora, para que nós possamos mergulhar juntos nessa leitura e tentar entender tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias que o escritor está dizendo aqui, o Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, aqueles dias em que seguiram após a ressurreição de Jesus e após o momento de formação da igreja primitiva. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Lembra em Atos 2, fazendo uma pausa aqui, lembra em Atos 2
que o texto diz, a partir do versículo 42 até o 47, que aqueles que se convertiam tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, eles pegavam tudo que eles tinham e traziam aos pés dos apóstolos. E a partir disso, os apóstolos distribuíam entre eles de acordo com a necessidade de cada um. Lembra disso? Então era assim que funcionava a igreja primitiva. Eles recolhiam as ofertas, as pessoas ofertavam, eles não davam apenas parte, né? O texto diz que eles davam tudo. Eles não davam 10%, como nós criamos esse costume hoje. Eles não tinham o costume de dar o dízimo naquele momento ali. Tamanha era a paixão pela obra, pela igreja, pelo Senhor Jesus, que eles davam tudo o que tinham. E depois que recolhiam tudo, distribuíam segundo as necessidades de cada pessoa. Era assim que funcionava. Só que aconteceu que, nesse momento aqui, em Atos 6, os judeus de fala grega se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O verso 2 diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos, aqueles 12 que haviam sido escolhidos por Jesus, né, exceto Judas, que já havia morrido, mas juntou-se a eles Matias, que foi escolhido por eles. Os 12 reuniram todo mundo, reuniram a igreja e disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu vou até abrir aqui uma outra versão que eu gosto, que é, ou melhor, eu estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou abrir aqui a Nova Versão na linguagem de hoje. A NTLH, Atos capítulo 6, diz assim, olha, no versículo 2. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, deixa eu só mudar a internet aqui desse aparelho aqui, que está com uma baixa qualidade de conexão, ok? Eles disseram assim, tá reconectando aí o Instagram. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Só um minuto, irmãos, que está reconectando aqui o Instagram. Problemas técnicos aqui. Orem aí para dar tudo certo, no nome de Jesus. Ore para que Deus nos dê graça e que essa transmissão possa chegar com qualidade aí a todas as pessoas que estiverem assistindo. Amém? Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Instagram voltou ao normal. Me digam aí no Instagram se tá tudo ok aí, no nome de Jesus. Me parece que tá ok o Instagram. Continuando aqui a leitura e a explicação, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles se reuniram e disseram assim, olha, nós não temos como negligenciarmos, ou seja, deixar de lado o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho,
cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que os apóstolos estavam dizendo? Olha, é importante nós distribuirmos esse alimento, distribuirmos o dinheiro aqui de acordo com a necessidade de cada um, mas a nossa prioridade tem que ser a oração e o ministério da palavra. Então nós vamos escolher algumas pessoas para fazer esse serviço. E eles escolheram então 7 pessoas, tá aqui no versículo 5. Olha só. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Espera aí que o meu vídeo do Instagram parou aqui, eu estou tentando reiniciar, viu, irmãos? O Instagram tá me deixando na mão aqui. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Voltou o Instagram, os irmãos me perdoem aí a falha. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Como eu falei para os irmãos no começo, a minha intenção era pregar em Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, que começa a falar sobre a história de Estevão, a trajetória de Estevão, um homem cheio de Deus, mas que foi levado ao apedrejamento. Mas aí Deus me fez parar nesse texto aqui, onde fala sobre organização. E é sobre isso que eu quero falar. A igreja estava crescendo, mas para que ela crescesse de forma saudável, para que ela cumprisse o seu propósito, foi preciso que Deus fizesse com que eles se organizassem. E aí Deus começa a falar comigo, e eu peço que fale com você da mesma forma. Tem muitas pessoas nesse começo do ano que estão traçando metas, que estão fazendo, querendo conquistar algumas coisas, e isso é bom, isso é saudável, mas antes Deus manda dizer que você precisa se organizar. Não adianta você crescer, você querer crescer, independentemente de qual área eu esteja falando, sem você se organizar. É preciso administrar de maneira correta todas as áreas da sua vida. Eu preciso administrar o meu tempo, por exemplo. Como você administra o seu tempo? E hoje Deus ministrou isso ao meu coração, quando pela manhã a minha esposa arrumou a cama. Ela arrumou a cama. E aí ela posta no Instagram
sobre a importância de nós concluirmos a primeira tarefa do nosso dia. Arrumar a nossa cama. É uma coisa simples, tá vendo? Mas Deus já começa a falar com a gente. Como está a sua vida? A sua vida é uma vida organizada? Os discípulos estavam falando aqui sobre foco. E foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Você precisa ter foco, Edivaldo. Irmãos, eu comecei o projeto Minuto com Deus em 2014. No final de 2014, novembro de 2014. Mas naquela época eu já sabia qual era o meu foco. O foco desse ministério é a pregação da palavra. Eu sei que é importante atender às necessidades sociais, amparar a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro. Como isso é importante! Mas se eu não tivesse foco para aquilo que Deus me mandou fazer, se eu quisesse abraçar o mundo ministerialmente falando, eu teria me perdido no meio desse caminho. Me perdido assim, no sentido de não fazer nenhuma coisa e nem outra. O Ministério Minuto com Deus alcança milhares de vidas hoje, 2 milhões, mais de 2 milhões no YouTube, 143 mil no Instagram, 330 mil no Facebook, fora as outras que eu não sei os números exatos aqui agora. Porque nós mantivemos o foco. E olhe que eu vou dizer algo para você. Para manter o foco naquilo que Deus tinha para mim, eu precisei dizer não para várias propostas que surgiram no meio do caminho. Foco não é apenas você se manter no caminho que foi estabelecido. É você saber dizer não para os outros caminhos, para as outras propostas que irão surgir para você. Isso é foco. Tá vendo? Os apóstolos, eles estavam ali tentando abraçar o mundo. Vamos cuidar do dinheiro, vamos cuidar da distribuição de alimentos, vamos cuidar de tudo, mas eles entenderam que era necessário manter o foco na pregação da palavra. Eles entenderam isso. Era necessário que eles focassem na pregação da palavra. Talvez você está tentando aí abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que Deus manda dizer para você é que você precisa ter foco. Estabeleça algo que você considere como prioridade na sua vida. E faça isso, e foque nisso. Isso foi que os discípulos compreenderam. Isso foi que os discípulos tomaram como decisão a partir daquele momento. Eles disseram o seguinte: olha, o nosso alvo tem que ser o ministério da palavra. Nós temos que ter como prioridade na nossa vida a oração e a busca pelo Senhor e o ministério da palavra, levar a palavra de Deus para as pessoas. Você está entendendo, irmão? Em nome de Jesus, entenda isso, porque Deus falou muito ao meu coração a respeito disso, a respeito de administração do tempo, a respeito de organizar a vida. Eu estou em um momento de transição. Eu estou em um momento em que eu estou me desligando de uma empresa onde eu trabalhei por 25 anos e, ministerialmente falando, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um foco. E eu já tenho essa convicção no meu coração de que eu preciso continuar pregando a palavra de Deus. Não é porque isso traz resultados numéricos, não.
mas porque desde que eu cheguei no Evangelho, eu entendi que é importante pregar a palavra do Senhor. Eu entendi que a Bíblia tem o poder de transformar a vida das pessoas. Aleluia. Enquanto preparava essa mensagem, eu me lembrei de um texto que está em Êxodo capítulo 18, quando Moisés também queria abraçar o mundo. Moisés queria fazer várias coisas, sabe? Moisés era o líder, né, daquele povo que saiu do Egito e estava ali rumo à Terra Prometida. Moisés estava liderando aquelas pessoas. Eu estou movimentando assim, é porque eu estou tendo que derrubar a transmissão do Instagram e retomá-la em todo momento aqui, porque a minha conexão está ruim. Eu tenho 2 provedores de internet aqui, tá? E os 2 me deixam sempre na mão nesse momento. Esse momento de transmissão, porque é uma transmissão pesada, é um vídeo pesado. Mas Moisés estava ali e o que ele estava fazendo? Moisés, o povo fazia uma fila e Moisés ia chamando um por um para aconselhar aquelas pessoas, para resolver as questões das pessoas. Oi, o que foi? Isso é o quê? Não, porque o Instagram não está funcionando, não. E aí o texto diz que o sogro de Moisés chegou ali para ele e viu aquela cena. Viu aquele monte de gente sendo aconselhada por um homem só, por Moisés. Então o sogro dele falou o seguinte, olha, do jeito que você está fazendo, você vai morrer de tanto cansaço. Porque é uma carga muito pesada para você sozinho. E aí no texto de Êxodo 18, o sogro de Moisés dá um conselho para ele. Só um minutinho. Conecta esse celular seu, por favor, numa internet Intelbras ou dessa aqui da Vivo e me devolve aqui, por favor, para ver se vai funcionar. Caiu, não está conectando o Instagram. Olha só, Êxodo capítulo 18, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 13, Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés era um pastor aqui em tempo integral, de manhã até de tarde, aconselhando pessoas. Verso 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar. E todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis,
mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então, irmãos, Moisés, ele precisava aprender a trabalhar em equipe. E foi algo que Deus falou ao meu coração. Às vezes nós queremos fazer as coisas de maneira independente, sozinhos, mas Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Deus coloca pessoas para nos auxiliar. Mas muitas vezes nós desconsideramos a ajuda dessas pessoas e queremos fazer as coisas sozinhos. Nós centralizamos tarefas somente em nós mesmos. Isso acontece em igreja, isso acontece em empresa, isso acontece em casa, no convívio familiar. Às vezes, o marido está sofrendo por alguma coisa, mas não compartilha com a esposa. Às vezes, a esposa está sofrendo por algo e não compartilha com o marido. Então, Deus está dizendo que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Você pode compartilhar o seu fardo com alguém. Ah, mas eu já compartilho com Deus, com Jesus. Às vezes tem pessoas ao seu lado que podem te ajudar, que podem caminhar com você, que podem te dar uma palavra de conforto, de esperança. Entendeu, irmãos? Então, tem coisas que você não precisa fazer sozinho. Moisés queria carregar aquele povo sozinho. E olhe que Deus já havia colocado 2 pessoas ao lado de Moisés, que eram Arão e Hur, para orar junto com ele. Então o ministério de intercessão de Moisés estava tranquilo. Ele tinha 2 intercessores. Mas o ministério de aconselhamento ele queria levar sozinho. Era isso que estava acontecendo. E muitas vezes nós estamos agindo assim, na nossa própria vida. Então, eu falei aqui sobre organização, organizar para crescer. Nós precisamos nos organizar para podermos crescer. Às vezes, Deus, Ele quer nos levar adiante. Deus quer, a linguagem que muitos líderes estão usando aí, Deus quer fazer você passar para o outro nível. Né? Muita gente tem usado essa linguagem. Mas Ele está te dando o caminho para isso. Nós precisamos nos fortalecer, precisamos nos cercar de pessoas corretas e eu falo aqui de pessoas corretas. Quando foi para escolher os diáconos, o que os discípulos de Jesus decidiram entre eles? Os apóstolos decidiram. Escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens íntegros, homens corretos. Não adianta você querer dividir a sua carga com gente que está com a vida pior do que a sua, não. A minha esposa diria assim, pronto, falei. Nós precisamos confiar em pessoas que queiram o nosso bem, que tenham sabedoria para nos aconselhar, que sejam cheios de Deus,
que sejam pessoas de testemunho. Não adianta você querer receber uma palavra de quem não tem sabedoria para te dar essa palavra. Amém? Então é disso que eu estou falando, de dividir as suas cargas com quem realmente possa te ajudar a caminhar nessa trajetória que Deus estabeleceu na sua vida. Então, essa primeira parte fala sobre organização. E eu pergunto para você, como está a sua vida? De forma geral, a sua vida é uma vida organizada? Você tem horário? Eu não estou falando de ser a pessoa assim, preto no branco, correto em tudo. Eu sei que todos nós temos falhas, nós somos seres humanos, mas tem algumas coisas que precisam ser prioridade para nós. Por exemplo, como está a sua família? Como está a sua família? A sua família é o bem mais precioso que Deus colocou nas suas mãos. Tem gente que cuida mais do carro do que da família. Tem gente que lustra o carro o dia inteiro, mas não sabe como que está o filho, a filha. Não sabe o que é que o filho está vendo no celular, na rede social. Não sabe como anda o estado emocional da sua esposa, do seu marido. Eu estou falando sobre organização. Como é a organização do seu tempo? Você tem se preocupado com isso? Ou o seu dia é um dia assim todo atabalhoado? Você faz o negócio quando dá, quando não dá, não faz. Deus quer nos levar ao crescimento. Repare que aqui o texto de Atos 6 que eu li, a igreja cresceu de uma forma exponencial depois que se organizou. Então, todo ministério, toda obra de Deus, por mais simples que seja, ela precisa ter organização. E aí Deus me levou, a refletir aqui sobre qual tipo de igreja nós temos sido. Uma igreja organizada ou uma igreja desorganizada? Nós evangélicos, nós nos acostumamos ao longo dos anos a criticar muito os católicos. E assim, é claro que nós temos as nossas divergências doutrinárias. Se eu colocar uma lista aqui do que os católicos acreditam e uma lista do que os evangélicos acreditam, vai haver um monte de divergências. Mas a organização da Igreja Católica é admirável. E a organização da Igreja Evangélica é deplorável. Se você chega para uma pessoa e pergunta assim, qual é a sua religião? Se ela falar assim, eu sou católico, ponto final, acabou. Você sabe qual igreja que ela vai, você sabe em que ela acredita, você sabe quem ela segue, você sabe quem é o líder dela. Por mais que a gente não concorde com essas coisas, de centralizar numa pessoa só, e eu poderia falar até em outro momento a respeito disso, mas não é o caso hoje. Eu estou falando de organização. Quando você pergunta a alguém, você é de qual igreja? E a pessoa fala, eu sou católico, você pode listar uma série de coisas. Se ele for católico praticante, você pode traçar um perfil ali religioso dele sem problema nenhum. Agora, se você chegar para uma pessoa evangélica e perguntar assim, qual que é a sua igreja? E você fala assim, eu sou evangélico, ou eu sou evangélica. Na sua cabeça passa um monte de coisas, passa milhares de coisas. Essa pessoa, será que é da Batista? Será que ela é da Assembleia? Será que ela é da Presbiteriana? Será que ela é da Universal? Então, porque cada uma vai agir de um jeito.
Porque a igreja evangélica não tem organização. Ela se organiza, a maioria das igrejas se organiza em torno de uma pessoa. Geralmente é um pastor ou um bispo, alguém que toma todas as decisões. É verdade ou não é verdade? Talvez você esteja numa igreja assim, ó. Eu já pertenci a igrejas que eram assim. Igrejas que eram centralizadas em uma pessoa só. Toda decisão, mas a igreja tem o departamento, não sei o quê, departamento disso, departamento daquilo. Mas tudo dependia da decisão de uma só pessoa. E aí, se aquela pessoa errava, pronto, a igreja toda está errando junto com ela. Então, nós precisamos ser pessoas organizadas. Olha o texto que eu quero compartilhar com você aqui. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Isaías, capítulo 54. Eu quero ler junto com você. Isaías 54. É um texto que fala sobre crescimento. A partir do versículo 2, diz assim, olha, alargue o lugar da sua tenda. Olha só, a sua tenda vai se tornar maior, é o que o profeta está falando. Mas para que ela se torne maior, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. A gente só lembra dessa parte aqui, né? Para a direita, para a esquerda. Mas a gente não pensa assim, peraí, para eu crescer para a direita e para a esquerda, para eu alcançar a plenitude que Deus quer da minha vida, eu preciso estender bem as cortinas, esticar bem as cordas, firmar bem as estacas. Fala de preparação, fala de organização, nesse contexto que eu estou trazendo hoje aqui. Eu te convido a orar, né? No final nós vamos orar aqui, fica até o final, nós vamos tomar a ceia e vamos orar juntos. Mas eu quero que você peça ao Espírito Santo que te ajude a examinar a sua vida e identificar quais são as áreas que você precisa rever. Quais são as pendências na sua vida que você precisa eliminar? Sabe quando você tem uma gaveta cheia de papel que você fala assim, um dia eu vou olhar esses papéis aqui para ver o que presta, o que não presta. E aí fica ali 5, 10 anos, aquela papelada. No final você pode tacar fogo naquele negócio, porque nada mais tem valor. Tirando algumas coisas, uma coisinha ou outra, uma certidão de nascimento, uma escritura de um imóvel, mas a maioria das coisas que a gente guarda, sabe quando você paga uma coisa no cartão, aí a pessoa fala assim, você quer a sua via? Eu quero. Aí você guarda aquele papelzinho. Pra quê, irmão, você guardar aquilo? E você vai juntando aquele negócio, conta de luz paga, conta de água paga, você vai juntando aquilo naquela gaveta. É porque você não tem um dia na semana em que você para se organizar. E a sua vida vai ficando desorganizada. Porque quem não tem tempo de organizar um papel, quanto mais a sua vida espiritual, a sua vida emocional, quanto mais cuidar do seu corpo. Você que é homem, que está me ouvindo, que passou dos 40, você já fez o exame de próstata? Você já fez o exame de próstata? Você sabia que tem uma coisa chamada câncer de próstata, que atinge muitos homens que não fazem o exame por causa de uma questão de preconceito? Olha só, estou falando de coisas pequenas.
É uma coisa pequena, mas que pode te levar para um hospital. Pode te levar aí para uma quimioterapia. É engraçado que as mulheres, elas já crescem com essa noção de prever as coisas, né? Elas já fazem vários exames, exame de mama, exame de toque, exame de um monte de coisa. E o homem não. O homem vai empurrando a coisa com a barriga. Quando chega aí no médico é porque o negócio já tá assim, acabando já. Já não tem mais como recuperar. Meu irmão, minha irmã, seja organizado, seja organizada. Para hoje, arruma aquele guarda-roupa seu que tá um caos. Ah, pastor, mas tem mais roupa do que cabide. É sinal de que você tem que doar algumas coisas. Uma das coisas que precede a organização é o desprendimento. É você jogar fora aquilo que não presta. Mas se tiver utilidade ainda, doe para alguém. Ah, tem uma roupa aqui que eu não uso, tem 10 anos que eu não uso. Dá isso para alguém, meu irmão. Isso está fazendo falta para alguém. Amém? Se você está entendendo, diga amém, Jesus. Às vezes a gente queria uma palavra tão espiritual, né, irmãos? Queria um negócio assim, nossa, eu queria que o Espírito Santo falasse uma coisa assim, queria mudar a minha semana. Talvez é isso que vai mudar a sua semana. Se organizar. Acordar mais cedo, dormir mais cedo, ter uma regularidade nos seus horários. Muitas pessoas trouxeram essa desorganização para a sua vida espiritual. E aí elas vivem nessa avacalhação. Ora quando dá, lê Bíblia quando dá tempo, vai na igreja quando acha que é interessante. Deus quer que você se organize. Cuide do seu corpo. Saiba o que está acontecendo com o seu corpo. Olha, mesmo quem não tem um plano de saúde, mesmo quem se consulta pelo INSS, pode hoje agendar uma consulta, ir no médico e falar, doutor, eu estou querendo saber como é que eu estou, se meu coração está bem, se minha pressão está bem, se eu estou ouvindo bem. Às vezes eu não estou ouvindo bem e estou com a impressão que estou ouvindo, se eu estou enxergando bem. Às vezes você está lendo assim, ó, né, de longe, é porque você precisa de um óculos, sabia? Seus dentes, o dente está acabando, você não cuida. Organização. Porque quando a gente começa a organizar as pequenas coisas na nossa vida, Deus vai nos levando a organizar as coisas grandes também. Então faça isso no nome de Jesus. Coloque prioridades na sua vida. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Tem pessoas que estão sofrendo aí com depressão, com ansiedade e não tomam uma atitude também. Não estou dizendo que você está sofrendo porque quer, mas existem ferramentas, sabia? Existem recursos. Encha a sua mente com aquilo que edifica você, com a palavra de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Vá para a igreja. Sai da rede social um pouquinho e vai ler a Bíblia. Vai orar. Reúna a sua família aí, que seja 5, 10 minutos, irmão. E fala assim, gente, eu queria orar aqui, eu queria que a gente orasse. A gente não ora mais nessa casa. Faça isso, meu querido. No nome de Jesus, receba essa palavra. A igreja primitiva cresceu porque se organizou. Moisés conseguiu terminar de conduzir o povo pelo deserto porque dividiu o povo em grupos, se organizou. O profeta Isaías diz que antes do crescimento, antes de alargar as tendas, nós precisamos nos preparar.
Desculpa. Então, tira um tempo para você, tira um tempo para sua família, tira um tempo para conversar com seu filho, com a sua filha. Coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem. E aí, o Espírito Santo é que vai falar com você aí, o que precisa ser organizado. Eu falei de algumas coisas aqui, arrumar seu quarto, arrumar seu guarda-roupa, arrumar aquela gaveta, jogar um bocado de coisas fora. Todos nós parece que temos um cantinho na casa, um quartinho, que a gente vai acumulando coisas ali, não é verdade? Esse negócio não é de Deus não, irmão. Acumular coisas não é de Deus não. Se não serve para você, se não serve para mais ninguém, joga isso fora. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Eu peço que você permaneça aqui, porque nesse momento nós vamos nos lembrar de que a nossa vida um dia foi comprada por um preço alto. Essa vida que nós permitimos que ficasse tão desorganizada, alguém um dia pagou caro por ela. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E antes de se entregar na cruz, ele reuniu os seus discípulos, ele se assentou com eles, ele fez uma última refeição com eles. Ali era uma despedida. E a palavra do Senhor diz que ele pegou o pão, partiu o pão e entregou para cada um pedaço de pão. E disse assim: comam esse pão. Esse pão representa o meu corpo, que é dado para vocês. E a palavra do Senhor diz que ele pegou o vinho, o suco de uva, que hoje nós vamos fazer com suco de uva, mas Jesus fez com o vinho, e repartiu entre eles e disse assim: bebam esse cálice, porque esse cálice simboliza o meu sangue. O sangue que vai ser derramado por vocês. O sangue que representa a nova aliança com Deus. O sangue que nos reconcilia com Deus. E todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim. Foi isso que Jesus falou. Todas as vezes que vocês se reunirem, que vocês forem fazer essa refeição, lembra que um dia o meu corpo foi entregue por vocês e o meu sangue foi derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 26, que relata isso que eu estou falando. Diz assim, olha: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Eu vou pegar aqui o meu suco de uva e vou pegar aqui um pedaço do pão. E eu gostaria que, se você puder aí, onde você estiver, você fizesse isso também. Amém? Que nós possamos comer e beber juntos desse pão que simboliza o corpo de Jesus e desse vinho que simboliza o sangue dele derramado por nós. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra dele, agradecendo a Deus pelo sacrifício que Jesus fez por nós. E eu quero pedir que você
coloque aí nos pedidos de oração, se você ainda não colocou, qual área da sua vida precisa receber o toque de Jesus hoje. Talvez seja a área física, talvez você esteja lutando contra uma enfermidade, talvez seja a área espiritual, talvez você se afastou de Deus, você foi bombardeado com tantos pensamentos impuros, com tantas coisas que hoje você não consegue mais se aproximar de Deus, você perdeu aquela conexão com o Espírito Santo. Talvez a área da sua vida que precisa se reorganizar seja a sua área sentimental, seja a sua vida a dois. Talvez você esteja passando por um momento aí de profunda crise no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, ou mesmo no seu relacionamento familiar com o seu filho, com a sua filha, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Talvez seja isso. Talvez a desorganização atingiu a sua vida financeira. Você tem se desequilibrado nas suas finanças, não tem conseguido honrar os seus compromissos, as portas de emprego se fecharam para você. Eu quero que você coloque isso aqui nos comentários. Qual área da sua vida precisa receber hoje o toque de Jesus, a unção do Espírito Santo? Porque Deus quer nos levar para outro nível. Deus quer fazer coisas grandiosas na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar juntos. Nós, nesse momento, somos 480 pessoas no YouTube, 82 pessoas no Instagram e 132 pessoas aqui pelo Facebook. Vamos unir a nossa voz em oração. Não fica apenas de olho fechado, não. Ora também, fala com Deus também. Vamos orar uns pelos outros. Amém? No nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nós. Porque nós não tínhamos condição de nos salvarmos por nós mesmos e os nossos pecados nos conduziam ao inferno. Mas o sacrifício de Jesus nos reconciliou contigo. Nós te louvamos, te agradecemos por isso, Senhor. E obrigado por podermos fazer parte hoje dessa mesa virtual, é verdade, mas que ela aponta para aquele dia em que nós estaremos todos juntos numa grande celebração, onde o próprio Jesus irá ministrar essa ceia e fazer com que todos participemos dela. Deus, a palavra que foi ministrada hoje, aquilo que o Senhor me conduziu a falar para os meus irmãos, fala sobre organização, fala sobre administração da nossa vida. Por isso eu peço, por cada pessoa que está nos acompanhando aqui, que está escrevendo nesse momento aqui nos comentários, eu peço que o Senhor visite esse irmão, essa irmã, de acordo com as suas necessidades. Traga a eles aquilo que eles necessitam. Que eles possam ter sabedoria, discernimento, determinação, coragem, força para levantar aqui, depois dessa palavra, e começar a colocar em ordem todas as áreas da sua vida, Senhor. Eu apresento a Ti a vida financeira desse homem, dessa mulher, que está um caos. Ele não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, ela não sabe mais nem quem está devendo. Mas que o Senhor possa dar sabedoria, uma unção de administração sobre essas finanças.
para que nós possamos crescer e prosperar. Nós precisamos, Deus, porque na nossa mente isso não tem como fazer isso não, sozinhos. Deus, coloque as pessoas certas ao nosso lado. Se a nossa organização vai depender de alguém para nos ajudar, que o Senhor nos mostre, que o Senhor coloque uma pessoa na nossa mente, no nosso caminho, essa semana, que ela possa ligar para a gente, mandar uma mensagem e que nós possamos deixar o nosso orgulho, deixar a nossa mania de centralizar as coisas e possamos confessar, entender e compreender as nossas limitações. Nós sabemos que o Senhor pode nos fazer entender o sentido e a importância de trabalhar em equipe. Em nome de Jesus, faça isso. Nos mostra como devemos proceder. O Senhor mandou o sogro de Moisés lá falar com ele. Manda alguém falar conosco também. Coloca um Jetro na nossa vida para nos mostrar o que fazer. Porque às vezes o Senhor revela as tuas coisas através das pessoas. Nós sabemos isso. Quantas vezes a minha esposa teve um discernimento sobre o nosso ministério que eu não estava tendo, mas o Senhor deu a ela graça, unção, sabedoria e nós podemos compartilhar aqui. Senhor, nos ajude a ter foco. Nos ajude a ter foco. Que eu e meus irmãos que estão assistindo saibamos dizer não para toda proposta que não vier do Senhor, por mais interessante que ela pareça, por mais que ela possa parecer ser uma bênção, mas que eu saiba dizer não e que eu saiba fixar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, que é Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Nos dê equilíbrio, nos dê maturidade, nos faça sábios diante das escolhas que tivermos que tomar. Queremos que a nossa vida se organize segundo a tua vontade. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Acompanhe diariamente Minuto com Deus aqui nas redes sociais. Todos os dias tem mensagens novas aqui em todos os canais de comunicação que Deus nos permite chegar. Amém? Deus te abençoe, uma excelente semana para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. No nome de Jesus. O pessoal do Instagram, me perdoe, a transmissão caiu por 2 vezes, mas a gente vai tentando acertar aqui essa conexão, né? Em cada live, mas nós usamos as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo culto, se Deus assim permitir.